Que tipo de armas um aventureiro usaria no mundo de fantasia? A resposta aqui é complexa e pode surpreender vocês. E falo aqui dos mundos de fantasia medieval que vemos em séries, filmes e, é claro, em alguns jogos de RPG. E vou criar uma regra aqui pra dificultar a coisa. Nada na vida vem de maneira fácil, a não ser herança de filhos de gente rica, é claro. Mas vamos estipular a regra que somente uma combinação de 3 armas é possível. O que, se a gente parar pra pensar, já seria muito, mas vou levar isso também em consideração. E a primeira coisa que a gente precisa compreender aí é que, na minha opinião, a versatilidade vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. E aí você já vai vir com aquele papinho? Hey, Léo, mas por que você diz isso, meu caro? É elementar, meus caros Watsons, um aventureiro anda pra lá e pra cá, não se sabe quando ele vai ter um cavalo, quando ele não vai ter, mas aí que vem então o pior. No mundo de fantasia, escolher as armas para defesa pessoal é algo um tanto quanto complexo. Pensa comigo, você pode dar de cara ali com um goblinzinho, fraquinho, de boas, você pode enfrentar também um humano, e aí, maioria das regras e considerações sobre as quais falo aqui nas análises históricas vale, mas mesmo assim, mesmo aí, você precisa, como aventureiro, tentar adivinhar se o adversário vai estar de armadura, se ele vai estar com uma armadura de metal ou não, enfim, se o adversário vai lutar só de tanguinha de texugo, ou se for uma mulher com aquela cota de malha de biquíni que não protege nada e é absolutamente inútil e surreal. Pois é, escolhas. Enfim, mesmo contra humanos, como não se tem controle sobre esses fatores, já é difícil você pensar num pacote de armas geral, que vai cobrir tudo. Mas aí, se a gente acrescenta ainda os monstros que possuem diversas formas, diversos níveis de tamanho e de poder, aí a coisa fica muito complexa. Então, de situação para situação, o equipamento que você usa provavelmente mudaria, de forma até radical. Mas eu vou tentar pensar aqui na combinação mais versátil possível. E a gente vai começar naturalmente com uma arma que te dá um alcance melhor. E aí todo mundo já pensaria na lança? E todo mundo provavelmente estaria certo. Mas aqui a gente tem um probleminha, que é a questão que eu falei da versatilidade. Se eu posso escolher 3 armas e somente 3 armas para cobrir o máximo de tipos de combates possíveis, todas elas vão precisar aí ser muito, mas muito versáteis. E é por isso que eu tô um pouco na dúvida, mas eu acho que eu escolheria, na verdade, a alabarda. Afinal, com ela eu tenho ali o alcance da lança, muito embora com um pouco menos de velocidade, só que eu tenho também a possibilidade de usar o lado do machado, caso eu enfrente monstros muito poderosos, que vão exigir um pouco mais ali de potência. Isso vale também pro outro lado da alabarda, que tem ali o espinho. Então, basicamente, eu mantenho muitas das vantagens ali que a lança me daria e ganho ainda mais algumas possibilidades de ataque caso algo que possua uma maior potência seja necessário. Agora, sempre tem aquele porém. Isso tudo que eu falei vale caso eu possa utilizar uma boa armadura de metal, talvez até uma armadura de placas, porque com elas eu não ia precisar tanto, né, de um escudo. Mas aí nós temos mais um problema. No caso das armaduras de placa, por exemplo, a movimentação é bem melhor do que as pessoas pensam. Você pode correr, saltar, rolar e fazer muita, mas muita coisa com ela. Só que, ainda assim, numa aventura de fantasia, talvez ficasse difícil de você usar ela o tempo inteiro. Se você pegasse ali um combate num rio, no mar ou até num local em que o chão seja muito lodoso, aí você poderia literalmente chafurdar na lama. Então você poderia ter uma grande desvantagem ou até morrer afogado. E aí a gente tem que fazer esse parênteses, porque como seria muito problemático a gente definir qual é a armadura que eu vou estar usando, eu vou fazer o seguinte. Caso eu estivesse usando uma boa armadura de metal, quem sabe até uma armadura de placas, a melhor opção seria naturalmente a alabarda mesmo. Mas se a armadura já não fosse lá tão boa para me dar mais mobilidade e versatilidade, aí um bom escudo e a boa e velha lança, a campeã dos campos de batalha, seriam a minha primeira opção.
Isso aí vai nos levar para as armas secundárias. Lembrando que nós só temos 3 escolhas. E aí eu vou com a espada mesmo. É aquilo. Principalmente se eu tiver com a minha alabarda ali para dar golpes mais potentes caso seja necessário, ter uma arma rápida e cortante seria essencial. Eu apostaria que eu ia enfrentar mais monstros e oponentes com armaduras leves do que pesadas. Então o balanço da espada, a capacidade de me defender com ela, tornaria ela ali melhor do que um martelo, uma massa ou um machado. Considerando também que a alabarda poderia ser usada ali como um machado. Então a gente vai de espada. E mesmo se eu não tiver a minha alabarda, acho que ainda é a melhor opção. E aí vem de novo a questão da armadura. Se eu tiver com uma armadura de metal boa, aí provavelmente eu vou com a espada longa mesmo, para aproveitar o maior alcance dela contra alguns oponentes. Agora, se eu tiver com uma armadura pior e usando ali uma lança e um escudo, aí eu vou usar uma espada menor. Uma espada de uma mão mesmo, já que as espadas longas, como eu já falei em outros episódios, são usadas na verdade com as 2 mãos. Ao contrário do que vemos em muitos jogos de RPG e em muitos filmes e séries por aí. E pra ser sincero com vocês, o mais provável é o uso na verdade de uma armadura mais versátil. Mesmo que ela seja de metal em combinação ali com um escudo e uma lança ou espada. Acho que uma armadura muito pesada ia prejudicar demais no dia a dia de um aventureiro, porque você ia encontrar com mais frequência áreas pantanosas, áreas lodosas ou até rio e mar, como eu falei antes. Mas de qualquer forma ficam aí as 2 opções de equipamentos para vocês, mas ainda falta a nossa terceira arma. E essa aí vai ser super interessante também, já que a gente vai buscar por uma arma de longo alcance, é claro. Mas a minha primeira opção não seria o arco, especialmente se eu já tivesse carregando um escudo. Ao contrário do que vemos em filmes e jogos, é bem complicado de se carregar um arco e ainda mais as suas flechas por aí. Bem complicado mesmo. Seria bem incômodo e imprático, pra falar a verdade. Isso, é claro, considerando que você já tá carregando outras armas. Se fosse só o arco, seria um pouco mais simples. E se você ainda estiver carregando o escudo junto, aí a coisa fica muito complicada mesmo. Então, por causa disso tudo, eu não usaria o arco. Eu ia acabar escolhendo ali uma besta ou besta. E as 2 possíveis pronúncias aí ocorrem pelo fato de que originalmente a pronúncia é besta, para diferenciar a arma do animal. Mas a palavra já foi abrasileirada e o uso da pronúncia besta já foi consagrado aqui no Brasil. De qualquer forma, é ela que eu ia usar, porque ela permanece carregada. Isso me permitiria reagir mais rápido ali com um tiro num momento de desespero. E é mais fácil também de você levar ela com você junto com todos os outros equipamentos. E sim, é claro, eu sei, com arco eu ia poder atirar provavelmente muito mais vezes. Mas aí é como eu falei pra vocês, no dia a dia ia ser muito complicado de carregar ele mais todo o equipamento. Agora, de novo a gente tem aqui as nossas exceções, que isso tudo que eu falei só é verdade se eu não tivesse um cavalo. Caso eu tivesse um cavalo, aí a escolha obviamente seria pelo arco, já que seria muito mais fácil de eu carregar o próprio arco pra lá e pra cá, o escudo, etc. E aí, nesse caso, eu ainda escolheria um arco composto, que é menor ali do que um arco longo, mas ainda assim muito poderoso, basicamente como os mongóis faziam. E acho que isso fecha legal as opções de armas aí pra gente tentar sobreviver como aventureiros. E na tela agora, pra quem curte esse tipo de programa, vocês podem clicar num vídeo sobre como seria uma batalha realista entre um ser humano e um ogro. Vale bastante a pena clicar. E é isso, eu espero que tenham gostado de mais esse episódio. Grande abraço, pessoal!